nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje a gente vai continuar, na exposição da nossa confissão de fé. E ontem nós concluímos essa passagem assim que muito alegre, muita alegria. E hoje a gente vai hoje a gente vai começar a falar de uma parte que, assim, sem brincadeira, mas dá muita alegria ao cristão verdadeiro, mas também, como tantas outras passagens bíblicas, é necessário todo cuidado para que a gente não venha ter uma compreensão errada. Desde já eu adianto para vocês que essa parte, da nossa confissão de fé, ela nos conecta com o pensamento reformado. Então, não são todas as igrejas, e eu diria até, na realidade do movimento evangélico no Brasil hoje, talvez esse tipo de pensamento que a gente vai aprender hoje, seja minoria. Hoje vamos falar sobre a perseverança dos santos, que é o 13º ponto. E a perseverança dos santos, ela está ligada com a doutrina da eleição, que acabou sendo o 6º ponto, só que quando eu refiz a confissão de fé, a gente acabou não falando da eleição, porque eu acabei expandindo um pouco a confissão de fé. Então, eu pretendo até falar da eleição quando a gente concluir. Então, a gente tem a perseverança dos santos e o retorno de Cristo, para a gente falar ainda, que seria o 13º e o 14º ponto. Hoje a gente vai falar sobre a perseverança dos santos. Eu preparei uma apostila, só que ainda não está totalmente concluída. E hoje, quando eu chegar em casa, como eu estou sem minhas filhas, então eu vou continuar, e aí eu devo enviar para vocês hoje ainda, ela já mais formatada, para eu ter que enviar várias vezes, como eu tenho feito. Amém. Então, vocês vão me acompanhando, mas assim, não fiquem tão preocupados assim, eu creio que vocês já estão acostumados, com nossa metodologia atual, de ter sempre o material escrito. Mas é isso, eu vou dar para vocês. Provavelmente a gente não vai concluir hoje, mas a gente vai iniciar falando sobre essa doutrina que, como eu disse para vocês, é uma doutrina que é bíblica. Importante a gente entender isso. Então, muitas pessoas chamam essa doutrina de algo que faz parte do pensamento calvinista, fazendo uma referência ao teólogo Calvino, mas a gente não gosta muito de ficar nominando essas coisas. É bom que vocês saibam, para que, se vocês ouvirem, mas é importante que a gente entenda que é bíblico. Eu acabei colocando na apostila também que esse artigo da nossa confissão de fé, ele está presente na maioria esmagadora das confissões de fé históricas. Então, por que e aí surge a dúvida de alguns, principalmente as pessoas que ainda não estudaram um pouco a história da igreja, por que hoje em dia as pessoas não seguem essa linha da perseverança dos santos. Então, quando você estuda um pouco o crescimento do movimento evangélico, você vai perceber que no final do século passado houve uma expansão muito grande daquilo que a gente conhece como movimento pentecostal, que inclusive é a maioria dos evangélicos hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Então, quando você pega o movimento evangélico e você vai dividir por denominações, você vai ver que as denominações que se identificam como pentecostais ou neopentecostais são a maioria. E os teólogos, por assim dizer, que ajudam
o pensamento, né, dessas denominações, eles não seguem a linha histórica, mas eles têm um pensamento, né, que a gente chamaria de pelagianismo, que é que sempre vai... Que não adianta a gente falar só de um ponto, né, porque está tudo conectado. Então, o que seria o pelagianismo em relação à perseverança dos santos? Seria um pensamento, pelagianismo por conta de quem difundiu esse pensamento, que foi Pelágio, no sentido de que a salvação pode ser perdida. E por que isso? Então, aí você tem que ir lá para o começo, é uma coisa que a gente já falou e que inclusive eu creio que está na nossa confissão de fé, que é a depravação total. Então, na visão dessas pessoas, o homem, a queda, né, em Gênesis 3, ela não corrompeu toda a natureza do homem. Então, é meio na visão dessas pessoas, que ao nosso ver é equivocado, ficou uma centelha, né, de capacidade para discernir entre o certo e o errado. A Bíblia não autoriza esse seguinte pensamento. A gente vai ver, inclusive, eu coloquei na apostila também, mais adiante a gente vai falar sobre isso, os pontos principais, as principais passagens bíblicas que esse grupo abraça para poder defender, né, a linha de pensamento que é, mais uma vez, ao nosso ver, equivocada, de que a salvação pode ser perdida. Então, por isso que é sempre importante, quando a gente estuda a Bíblia, a gente ter essa compreensão de que o seu pensamento em relação a um ponto vai acabar influenciando o seu pensamento em relação a tudo que você crê da Bíblia. Então, quando a gente faz uma exposição, como eu falei para vocês, de Gênesis 3, foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden, como aquele pecado, né, corrompeu a natureza humana, isso vai interferir em todo o seu pensamento bíblico, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de Gênesis 1 e 2, da criação, isso vai influenciar o nosso pensamento, inclusive em relação à função homem e mulher no mundo atual. O apóstolo Paulo, quando vai explicar, né, a função do gênero masculino e feminino, ele vai fazer referência à queda. Então é preciso que a gente tenha essa visão, né, de que a Bíblia é um livro único. Não somente, como a gente tem mostrado aqui, quando a gente faz a exposição de um texto, a gente tenta sempre mostrar que esse texto faz parte, né, de um livro, que no caso do Evangelho de Mateus, né, aí faz parte o Evangelho de Mateus, é todo um livro. Então é preciso que a gente tenha essa ciência de que em momento nenhum os 66 livros da Bíblia vai se contradizer. Pelo contrário, né? Se em algum ponto a gente está lendo a Bíblia e a gente acredita que Tiago está falando de um jeito diferente do que Paulo fala, é porque a gente não compreendeu direito e não porque a Bíblia de alguma forma se contradiz. Então, vamos começar falando um pouco dessa doutrina. Eu separei alguns textos aqui que ajudam a gente, né, a refletir. O texto que a maioria dos teólogos reformados adotam, né, que seria o texto áureo dessa doutrina, ele está em Romanos. Romanos, como vocês sabem, é o mais próximo do que a gente chamaria de uma teologia sistemática. E o que é a teologia sistemática, só para que vocês entendam? Eu acho que as irmãs estão estudando o Wayne Grudem, né? Ele tem um livro de teologia sistemática muito bom. E a teologia sistemática nada mais é do que ajudar o cristão a ter uma cosmovisão, né, da sua fé. Então, a teologia sistemática, ela visa, como o próprio nome diz, sistematizar. Então, mostrar todas as áreas do pensamento teológico. Então, sempre quando você fala teologia sistemática, você vai ver lá a criação, queda, redenção, consumação. Aí vai falar da perseverança dos santos, aí vai falar dos anjos. Então, procura trazer tudo aquilo que seria, né, bíblico e importante para que a gente conheça, para a gente se relacionar corretamente com a Bíblia. A gente já viu que a gente vai ter que, né,
lidar hoje com barulhos externos. Nada diferente do que a gente não tem enfrentado no passado. Então aqui em Romanos capítulo 8, vamos lá? E ao passo que eu for fazendo a exposição, eu vou também apresentando para vocês a apostila que mais tarde vocês vão receber. Então, o que é perseverança dos santos? É a resposta para essa pergunta que muitas pessoas fazem, né? A salvação pode ser perdida? Eu gosto muito da resposta de um autor, de um pastor que faleceu, chamado Russell Shedd, que ele era batista, né? Mas um batista reformado, que é a minoria, entre os batistas inclusive, e ele pregava em várias igrejas, né? Independente da denominação. Então, quando ele ia para determinadas igrejas que pensavam diferente e as pessoas faziam esse tipo de questionamento provocativo a ele, ele tinha uma sabedoria para responder, ao meu ver, dizendo: olha, depende de quem te salvou. Se quem te salvou foi Cristo, então a salvação não pode ser perdida, porque Cristo é perfeito e ele não pode iniciar algo e depois não concluir, porque o que estaria aí sendo colocado seria a perfeição ou a imperfeição da obra que Cristo se propõe a fazer. Agora, se quem te salvou foi você, como é o caso dos pelagianistas, né, ou semi-pelagianos, eles acreditam que a salvação é deles. É o que a gente chama da teologia bem me quer, mal me quer. Foi inclusive onde eu fui evangelizado. Eu fui evangelizado numa linha chamada Batista Renovada, que nada mais é do que um pentecostal que tem o nome de Batista. E me ensinaram isso, né? Inclusive um pastor uma vez de fora, dos Estados Unidos, veio pregar aqui no Brasil, no começo da minha caminhada, e ele falando isso: olha, eu perco a salvação várias vezes no dia. Eu falei: é mesmo? E como é que você faz para recuperar? É fácil. Você confessa o seu pecado e pede que o Senhor escreva de novo o seu nome no livro da vida. Eu sei que eu fazia isso umas 15 vezes por dia, né? Então uma pessoa passou do meu lado e eu me irritei, né? Perdi a salvação, tá vendo? Ô Senhor, me perdoa, escreve meu nome no livro da vida, né? Daqui a pouco você vai almoçar, comete o pecado da glutonaria e aí perdeu a salvação de novo, né? E aí pede de novo para o Senhor perdoar, escrever. E é um desespero, né? Porque se não der tempo de eu confessar e pedir para escrever meu nome no livro da vida, aí eu morro e perco a salvação, tá vendo? Graças a Deus o Senhor me levou, né, a beber da teologia correta e eu pude me ver livre desse tipo de pensamento equivocado, e que nada mais é do que trazer desespero. Agora não se engane, né, a linha da teologia correta também, se não interpretada da forma como ela é apresentada, vai produzir pensamentos equivocados que vão ter o mesmo resultado, que é o auto-engano. Então aqui em Romanos 8, versículo 29 e 30, né? É o coração dessa doutrina, mas como vocês vão ver, tem várias passagens na Bíblia toda que falam, inclusive no Antigo Testamento e no Novo, que a salvação pertence ao Senhor. Então, como é que a gente aprende? A salvação começa com Deus, continua com Deus e termina com Deus. Se a salvação não fosse assim, a gente jamais seria salvo. Até o tempo, eu estava conversando com o Mateus, uma dessas nossas idas e vindas, né? Que, como está escrito, se o Senhor não abreviasse os dias, ninguém se salvaria. Até isso o Senhor sabe. Esses dias eu estava vendo hoje, né, uma reportagem da atleta que morreu nos Estados Unidos. E ela morreu justamente com a experiência que eu tive, né? Que eu dividi com os irmãos no dia que eu tive, né? Que foi justamente na natação do triatlo. E aí eu li que é a parte que o pessoal mais morre. E eu falei,
Eu estava certo, eu achei que eu ia embarcar, não foi naquele dia? Mas é isso, é a doutrina da perseverança dos santos. Você só vai quando você tem que ir. Então a perseverança dos santos, ela está altamente conectada com duas outras doutrinas que são muito difíceis da gente assimilar, em virtude da gente sempre chegar na Bíblia como um copo quase cheio. Então dificilmente a gente estuda a Bíblia da forma correta, que é como chegar na Bíblia como um copo vazio e permitir que a palavra de Deus nos encha. Mas normalmente nós chegamos na Bíblia já cheio de conceitos e diria até preconceitos, né, que são conceitos pré-concebidos, né, e isso atrapalha muito, porque a gente acaba querendo adequar a Bíblia ao nosso pensamento e não, como diz Romanos capítulo 12, renovar o nosso pensamento à luz da Bíblia, que seria o correto. Então a doutrina que eu faço me referindo é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Elas andam lado a lado e elas podem ser vistas claramente toda vez que a gente vai expor a perseverança dos santos. A gente vai ver a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. É uma das coisas que a gente vai aprender e que está na apostila. O fato de Deus preservar a gente até o fim não exclui a necessidade da gente perseverar até o fim. E a gente vai perseverar até o fim porque o Senhor nos preserva até o fim. Está sempre conectado essas duas verdades. Deus é soberano sobre tudo e todos e Ele criou criaturas responsáveis. Nós temos a responsabilidade diante das nossas ações, diante das nossas escolhas. Eu até coloquei uma frase ontem que dizia mais ou menos isso, né? Refletir esse pensamento. Nós somos nada mais, nada menos do que a consequência das nossas escolhas diárias. Então é muito fácil você chegar aqui na igreja, ou no domingo, ou um dia, quem frequenta um dia, quem frequenta um dia no mês, quem frequenta um dia na semana, pegar uma Bíblia, fazer um louvor, né, sei lá, e dizer que é crente, né? Mas quantas vezes você faz isso por dia, por mês? Como eu disse, você é um reflexo daquilo que você faz repetidas vezes. Por que a gente é bom em comer? Porque a gente come desde que nasceu, meu amigo. Então comer é com a gente mesmo, né? A gente sabe. Por que a gente é bom em dormir? Porque a gente passa um terço da nossa vida dormindo. Pense no pessoal que é bom em dormir. E ainda tem gente que diz que tem um problema de sono, tem que tomar remédio. Pronto. Vai. Salva-me, Senhor. Então, nós somos a consequência. Né? Nós somos o reflexo, daquilo que nós fazemos repetidas vezes. Por que a gente não sabe orar? Porque a gente ora pouco. Por que você não é um obreiro? Não estou dizendo que você não é, não. Eu espero que todos sejam aqui. Mas o que levaria uma pessoa a não ser um obreiro aprovado? Não estuda a palavra. Se estudar a palavra, então tudo que você faz repetidas vezes, por pior que você seja, você fica bom. Eu dividi com vocês aqui recentemente uma entrevista que eu vi do atleta que faleceu também, né, o Oscar Schmidt, que assim como outros atletas, eles tiveram um começo, né, no esporte meio que diferente da maioria. Por exemplo, Neymar, todo mundo sabia que ele era bom, né? Então, sei lá, 12, 13 anos já tinha contrato e já estava o pessoal de olho nele. Mas você vai ver já um jogador que, ao meu ver, né, e olha que eu entendo muito pouco de futebol, mas joga 50 milhões de vezes melhor do que Neymar, foi aquele Ronaldo Fenômeno. Ele foi numa peneira no Flamengo e não quiseram ele. Você imagina a pessoa que recusou ele? Nunca mais arranjou trabalho para escolher atleta, né? É possível. É uma pessoa que ganhou todos os prêmios, mas acaba sendo, né? Quando você estuda a questão do ser humano, né, você aprende que pessoas que passam por um processo de rejeição,
elas têm duas formas de lidarem com a rejeição. Ou você se faz de vítima, como é a maioria, vida, morte, ninguém me quer, ninguém me aceita, né? Ou então você vai para cima, irmão. Foi o caso, né? Por exemplo, de Michael Jordan, Kobe Bryant e esse Oscar Schmidt, que era tido como uma pessoa muito ruim, começou a treinar arremesso e se tornou o maior jogador de basquete, pelo menos do Brasil, o maior jogador, um dos maiores do mundo. Então, o que eles fizeram? Eles repetiram. Você faz a mesma pergunta para um outro atleta chamado Michael Phelps, você já deve ter ouvido falar. O que foi que ele fez? Ele repetiu, ele nadava todo dia, né? Pronto, é isso mesmo, meu filho, americano. O nadador americano, ele nadava de manhã, de tarde, de noite. E ele resumiu: o que você faz? O que é a sua vida? Ele disse: minha vida é comer, nadar e dormir. Tem como você não ficar bom? Agora é isso, nós somos pessoas extremamente negligentes. Então nós temos a tendência de termos hábitos que nos sabotam. Inclusive eu escrevi, ainda não publiquei, porque eu vou fazer em outro formato, um artigo, estou pensando até em fazer algo mais escondido, que é sobre autossabotagem. A gente aprende na Bíblia: quem é a pessoa que mais te sabota? Você. Então, por exemplo, a maioria das pessoas tem a tendência de fazer uma série de promessas no dia 31 de dezembro. A gente já está em abril. E aí, como foi? É como, por exemplo, a pessoa fez um compromisso em 2024 de perder 10 quilos em 2025. Chegou 31 de dezembro, a pessoa se pesou, ela não tinha perdido 10 quilos, como tinha ganhado mais 10. Então, assim, meio que cumpriu, só que cumpriu ao contrário, né? E por que isso? Porque o ano de 2025 foi, né? Não, porque você escolheu 365 dias, você escolheu mal como se alimentar, como viver o seu dia. E quando a gente fala, né, de algo tão trivial como o corpo humano, é porque a Bíblia faz em muitos momentos analogia entre o corpo humano e o mundo espiritual. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, de entender que hoje nós somos o resultado de escolhas que fizemos no passado. E o amanhã vai ser o reflexo de escolhas que fazemos hoje. Né? Não existe vítima. Existem pessoas que se esforçam, se dedicam a fazer aquilo que é correto, mesmo sabendo que é difícil. E existem pessoas que dão desculpas. Então, eu não sei que tipo de pessoa é cada um de vocês, cada um tem que se analisar, mas essa é a realidade. E quando você persevera, você entende que não foi você, foi quem? Foi Deus. É isso que essa doutrina vai nos ensinar. Versículo 29, Romanos 8, 29. Amém? Porque os que dantes conheceu, eu vou passar bem lentamente aqui em Romanos 8, 29, e como eu disse, Romanos tem uma profundidade da parte mais funda, né, do oceano. É muito fácil você se afogar aqui. Porque os que dantes conheceu. A ideia de conhecer aqui não é simplesmente que Deus sabia quem você era de antemão. Não, Ele criou você. Ele já se relacionava com você antes de você existir. E agora eu quero que vocês estejam aqui comigo, amém? Amém. Vou falar uma coisa que eu sei que é de difícil compreensão, mas é meu papel falar e tentar passar para vocês de uma forma compreensível.
Nós, criaturas, somos pessoas limitadas. Limitadas não somente em relação ao que podemos fazer, mas limitadas por fatores como o tempo. Então, para nós, existe o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. E para Deus, não existe tempo. Então, Deus, ele vive em uma realidade que nós chamamos de A significa não, temporal. Então, para Deus não existe tempo. Então, para Deus, é como você vai ler, quando Pedro diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E tem gente que vai fazer os cálculos, parecendo vida de cachorro, já viu? Que vida de cachorro diz que para cada 1 ano de cachorro é 7 anos, né, na nossa vida, né? É uma coisa assim, mais ou menos, né? Então, não tem nada a ver com vida de cachorro, viu? Ali, na verdade, é só para mostrar que o tempo para Deus é de forma diferente do nosso. Então, para Deus não existe. É por isso que a gente vai ler aqui, nessa passagem em Romanos, que Deus olha para você e para mim, não somente como alguém efetivamente salvo, mas já como glorificado. E a gente ainda está aqui na lida. A gente nem sabe se a gente, né, é salvo de verdade, se a gente for honesto mesmo, né? Então, mas a Bíblia vai dizer que aqueles que ele conheceu, e a gente vai ver os 4 elos, né, como diria Martin Lloyd Jones, inquebráveis, ele já glorificou. Mas ninguém está glorificado aqui, mas para Deus é como já tivesse. Porque isso, para você e para mim e para qualquer criatura que Deus criou, inclusive os anjos, existe passado, presente e futuro. Por exemplo, é como nós lemos na carta aos Hebreus: Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, Deus, ele é atemporal. Então, grave isso, para que você, em determinadas passagens, tenha uma compreensão facilitada. Então, aqui no versículo 29, porque aos que dantes conheceu. Então, agora você já sabe por que o Senhor nos conheceu antes. Porque Ele sabe de tudo. O futuro para o Senhor é como se já fosse o presente. Então, não existe essa realidade na dimensão do eterno. Então, Deus sabe de tudo. Ele sabe dos nossos pensamentos antes dos pensamentos chegarem na nossa cabeça. Ele sabe da palavra antes da gente pensar em falar ela. É por isso que é uma insensatez quando a gente pensa em esconder algo de Deus. Como nossos pais, Adão e Eva, que se esconderam atrás de uma árvore. Imagine. Então, se até o super-homem tem visão de raio-x, imagine Deus, né? Então, cuidado para que você não acabe criando um Deus pequeno. Um Deus pequeno, ele não é só pequeno, ele é falso. E o Deus verdadeiro é todo-poderoso. Porque os que dantes conheceu, e agora o primeiro elo é apresentado e conectado com o segundo. Aos que dantes conheceu, também predestinou. Aqui é uma palavra formada por 2 palavras, pré e destino, que significa literalmente, né, destinar algo de antemão. Veja, como está escrito no capítulo, em Romanos 8, 28, eu vou fazer a leitura do versículo anterior, só para que você veja como está conectado. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que foi chamado segundo o seu propósito? Porque Deus predestinou. Ele destinou de antemão. Por exemplo,
se tivessem que me perguntar, se Deus me perguntasse algo que ele não fez, você quer ser pastor? Eu diria, não, Senhor. É claro que não. Eu prefiro ficar sentado ouvindo o sermão, estudando de boa e indo para o céu. E aí, além do mais, se o senhor também quer minha opinião, faz o seguinte, me bota num lugar para eu ganhar bastante dinheiro e dizimar muito. Né? Tem pessoa que gosta disso. Eu também. Eu faço, não, eu vou dizimar 100 mil na igreja. Olha como eu sou bom. A pessoa que dizima 100 mil ganha quanto? 1 milhão, irmão. Aí eu sou tão bom que assim, eu vou ganhar 1 milhão todo mês. E aí, mas eu sou uma pessoa tão boa que eu não vou só dizimar 100 mil. Eu ainda vou ofertar mais 100 mil. E olha como eu sou bom. Só vai ficar 800 mil para mim. Não sei se eu vou me virar com isso. Mas vou me esforçar. É o pessoal que quer isso hoje na igreja. Procurando profissões nessa área, investimentos nessa área. E no final ainda, sendo todo salvo. Pois é, meu amigo. Deus não pergunta para mim e para você o que a gente quer ser quando crescer. Ele já escolheu. A maioria das pessoas, e aí é onde a gente vai ver de onde vem a palavra infelicidade. A infelicidade é justamente você estar no lugar errado. Então, você imagina uma pessoa, fazendo agora uma analogia com árvores, imagine que você é uma goiabeira. O que goiabeira faz? Dá goiaba. Goiabeira dá goiaba. Mas a goiabeira ouviu que o negócio agora é jaca. Goiaba não está dando, goiaba ninguém quer mais. Goiaba é coisa do passado, ainda faz mal para a barriga. Eles querem sementinha, ainda produz algumas coisas ruins. Então está lá a goiabeira desesperada há anos tentando produzir jaca. E se torna e acaba, frustrado. Porque, meu Deus, mas essas jaqueiras, elas dão jaca, eu estou aqui tentando, não consigo. Então, no mesmo solo, o solo delas é o meu, é fértil, e eu não consigo dar jaca. Por quê? Porque isso é goiabeira, meu irmão. Goiabeira da goiaba. E jaca da jaca, laranja da laranja, sim. Não é por acaso. Antes que você comece a achar que eu sou doido, também pode, tranquilo, não me ofendo não. É por isso que a gente lê em 1 Coríntios que nós somos um corpo, e que tem vários órgãos, e que cada um deles tem a sua função, e que a gente não tem que ficar se perguntando, e aí por que eu não sou olho? E aí por que eu não sou ouvido? Eu acho o ouvido tão legal, eu queria tanto ser ouvido. Esse é o olho pensando, O ouvido já está aqui, nada, rapaz, bom é ser boca. Boca fala, o ouvido fica ouvindo, que coisa chata, não pode fazer nada, só ouve. Bom é boca que fala, Então, quem é que escolhe? É por isso. Entende como você estudar a Bíblia muda o seu pensamento? Ou então, você nunca estudou a Bíblia. Por isso, aos que conheceu também predestinou. Por que a maioria das pessoas no movimento evangélico estão infelizes? A resposta você já sabe. É a mesma coisa eu dizer para vocês qual a cor do cavalo branco de Napoleão. Lilás. Não, porque elas estão tentando dar jaca. Da goiaba, rapaz. Se Deus se fez goiabeira, Ele sabia o que estava fazendo. Então, a gente tem visto pessoas que olham para a vida dos outros e querem ser iguais aos outros. Mas é isso. O cristão já entendeu. Ninguém é igual a ninguém. Isso não é só porque ninguém é igual a ninguém, é porque Deus criou cada um com um propósito
específico, de forma que todos nós nos complementamos, assim como um quebra-cabeça. Então, um quebra-cabeça você tem centenas de peças, ou dezenas de peças, e essas peças, elas, por mais parecidas que sejam, elas não são iguais. Cada peça tem o seu encaixe. Às vezes, pelo menos, eu não gosto de fazer quebra-cabeça, não, como me deixa nervoso. Você fica, né? Você, rapaz, é aqui que encaixa. E aí você tenta forçar. Não, amigo, se for ali que encaixa, não precisa forçar. Então, a doutrina da perseverança dos santos, ela nos ajuda, inclusive, nesse processo de reflexão em relação ao papel que estamos desempenhando no plano divino. Então, Deus tem um chamado para cada um de nós, se efetivamente somos seus filhos, como aprendemos na disciplina. Mas é isso. Na maioria dos casos, as pessoas não aceitam o chamado, não aceitam a forma, né? Então, imagine que você foi chamado para fazer determinada coisa, mas você até diz, eu vou fazer determinada coisa, mas eu não vou fazer como Deus quer que eu faça, eu vou fazer do meu jeito. Então, não existe isso. Quer dizer, existe, mas isso não agrada a Deus. Então, quando fala predestinou, é justamente isso. Até a forma da gente fazer cada coisa foi destinada de antemão. Então, nós temos uma liberdade de escolha. Qual é? Obedecer ou não. Então, essa é a nossa liberdade de escolha, né? Obedecer ou não. Muitas vezes a gente pensa que tem várias possibilidades. Por quê? Porque obedecer é só uma possibilidade e não obedecer são várias. Então existem várias formas de você não obedecer a Deus, mas só uma de você obedecê-lo. Então muitas vezes a gente se confunde porque a gente diz, não, mas diante de mim tem vários caminhos que eu posso escolher. Não, na verdade só tem dois. Tem a forma de Deus e tem as outras formas que nada mais são do que várias formas de te enganar. Então é por isso que quando nós lemos Mateus capítulo 7, vai dizer que o caminho, que a porta, né, larga, ela traz depois um caminho espaçoso, que cabe todo tipo de pensamento. Então, mas a porta estreita, ela é acompanhada por um caminho que te pressionará de todos os lados. E por que pressionar? No sentido de que é isso aqui. Se você quiser me obedecer, é isso aqui. Se não, tem outro caminho, né? Então, é isso que essa doutrina aponta. Por isso que é tão importante a gente detalhar nesse sentido, porque o engano em relação a essa doutrina é, já que eu sou salvo, eu posso escolher o que eu quiser, e aí Deus me disciplina, e aí, mas no final vou ser salvo. Não. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a Bíblia vai mostrar para a gente que quando Deus salva a gente, Ele troca o nosso coração. Ele não faz nada pela metade. Então, por mais que a gente ainda tenha uma inclinação para fazer escolhas erradas, e a gente vai ter até o último segundo de vida, essas escolhas erradas, elas não vão dar o mesmo prazer que nós tínhamos antes da nossa regeneração. Então, cada vez a gente vai sentindo menos prazer nas escolhas erradas, até chegar um momento que a gente vai olhar para as escolhas erradas e dizer, qual é mesmo? Não quero isso para mim, não. Então, você não precisa Deus te disciplinando. É claro que Ele vai fazer, você é filho, mas Ele trocou o seu coração, de maneira que você tem sensações, espiritualmente falando, diferentes.
Coisas que antes, né, se tornavam o seu objetivo, hoje não são mais. Por quê? Porque Ele te regenerou. Ele havia te predestinado. E nesse processo, Ele te regenerou. Ele fez de você, como disse o apóstolo Paulo, uma nova criatura. E o próprio Senhor Jesus fala sobre não se pode colocar um vinho novo em odres velhos. Então Ele teve que fazer de você e de mim odres novos, para que Ele pudesse colocar um vinho novo, né? Então, dito essas coisas, continuamos aqui. Porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Exatamente como o Senhor Jesus nos ensina. Quando Ele nos convida ao discipulado, Ele diz: renuncie a tudo, tome a sua cruz e me siga. Esse me siga é justamente nesse processo em que nós seguimos a Cristo, que nós somos feitos pelo Espírito Santo a cada dia mais parecido a Ele. Então, o caráter de Cristo é diariamente sendo construído em nós, todos os dias, como diria o apóstolo Paulo, de glória em glória, até que possamos chegar à estatura de varão perfeito. Então, é assim que a Bíblia nos apresenta. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. A fim de que? E a fim de que é uma expressão que nos mostra o quê? Objetivo, propósito. A fim de que ele seja o primogênito. Lembra, Jesus era unigênito, mas o plano de Deus sempre foi que ele fosse primogênito entre muitos irmãos. E aí são coisas que às vezes dão um nó na nossa cabeça. Mas ele é meu Senhor e é meu irmão também? É. Mas ele é meu Criador e é também meu irmão? É. Ele me criou e ele é meu irmão? É. Então, veja como o Senhor Jesus, ele é muito mais do que a gente imagina. Em Colossenses, Paulo diz: ele é tudo em todos. Né? E agora chegamos a esse versículo que Mark Lloyd Jones tanto gostava, né? Romanos 8:30. E aos que predestinou, ele fez o quê? Predestinou. Então, mais uma vez, hoje você pode estar agindo de duas formas. Ou você está obedecendo a Deus, ou você está desobedecendo. Ou você está indo, seguindo o direcionamento que Deus te destinou ao seguir, ou você está seguindo o seu próprio coração. Não existe a possibilidade de agradarmos os dois, a Deus e ao nosso coração ao mesmo tempo. As nossas intenções são, a grande maioria das vezes, opostas ao chamado de Deus para a gente. É por isso que dói, irmão. Né? Então, no meu caso, pastor, você pensa em desistir? Todo dia vazo. Hoje mesmo, falei, tem estudo hoje, mas é feriadão. Todo mundo está enforcando. Ninguém vai enforcar. Mas Nizam, você não vai fazer nada hoje, eu sei, mas né? Já que eu não vou fazer nada, eu vou ficar em casa hoje. Nós temos esse tipo de pensamento. Mas o Espírito Santo intercede em nós. É por isso que eu acho tão interessante que a palavra de Deus nos mostra que Deus é o destruidor de super-homens. Deus é o Deus da criptonita. A igreja está cheia de gente que diz que é super. Quando conhece o Evangelho, meu filho, você vê que era Lex Luthor.
o tempo todo. Né? Então não tem super não. A gente é falho. A grande questão é que como a gente gosta de gente que nos engane, quando vocês têm um pastor como eu, né, que diz o tempo todo as minhas limitações, acaba criando em algumas pessoas a falsa interpretação de que eu não estaria, né, exercendo corretamente o meu chamado, mas é justamente o contrário. Né? Deus escolhe pessoas fracas. É na fraqueza que opera o poder de Deus. Né? Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E agora você está diante, né, de uma palavrinha, chamar, que eu preciso apresentar para vocês. Existem dois tipos de chamado segundo, né, a Bíblia. Existe o chamado que a gente vê lá em Mateus capítulo 22, muitos são chamados, é o que a gente falaria do chamado geral. Quando a gente evangeliza, isso é o chamado geral. A gente convida as pessoas a conhecerem a Cristo, a gente apresenta o caminho de Cristo, independente de entregar um panfleto, de fazer uma exposição sobre o Evangelho, isso é chamado. Como na própria parábola de Mateus 22, nós somos como aqueles servos convidando as pessoas para as bodas. E alguns aceitam, outros rejeitam, mas dentre esses que aceitam, como por exemplo a parábola do semeador nos ensina, nem todos vão perseverar até o fim. Porque eles não foram chamados? Sim, eles foram chamados, mas eles foram chamados por meio do chamado geral. E a gente tem, né, também que a gente apresentaria como chamado eficaz. É o chamado que Deus opera naqueles que Ele escolheu. Lembra da palavrinha predestinou? Então Ele chama você, e diferentemente do chamado geral, que é um chamado de fora para dentro, o chamado eficaz, ele é de dentro para fora. Então, no chamado eficaz, nós nos comportamos muitas vezes, né, a sensação é parecida à do carcereiro, lá em Filipos. O que eu devo fazer para ser salvo? E aí Paulo então vai chamá-lo por meio do Evangelho, mas ele já havia sido chamado por dentro por Jesus. Um outro exemplo, para ficar mais claro para vocês, Cornélio. Então Cornélio já havia sido chamado pelo Senhor internamente, inclusive tendo visões, e aí ele manda chamar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro também foi, né, notificado do Senhor para ir cumprir essa missão. E ele vai lá e apresenta o Evangelho a Cornélio. E a resposta, inclusive, é: como é que eu posso impedir o batismo se ele já tem recebido até o Espírito Santo? Então, mostrando como o chamado eficaz, ele opera de dentro para fora. Eu não sei. Ele tá, tem hora que fala, tem hora que não fala. É porque eu falo tão alto, né? Que esse encaixe aí, né? É verdade. Não é assim? Você queria falar alguma coisa? O eunuco também. O eunuco, claro, já chamado, né? Indo lá para Jerusalém, procurando Isaías, lendo, querendo entender, já era justamente esse chamado interno operando nele. Perfeito, filho. Então, aqui quando ele fala chamou, em Romanos 8,30, que chamado é esse? O chamado eficaz. Esse chamado que Deus opera somente na vida dos eleitos. Então nós somos chamados, e é o que na teologia muitas pessoas denominam de chamado irresistível. E quando a gente fala irresistível, não é que a gente não resiste, é a gente não consegue resistir, porque a gente tenta. Parecido com Saulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Paulo, meu filho, pare de pensar que você é um boi, um touro, você é ovelha. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Então, aos que predestinou, ele também chamou.
é importante a gente entender cada etapa para que a gente não fale somente da questão perseverança dos santos e parecer que é assim. Uma vez salvo, sempre salvo. Aí a pessoa, né, vem na igreja uma vez ou nunca, né, às vezes nem vem. Ah, mas sou salvo. Uma pessoa me evangelizou uma vez que eu estava no hospital, eu disse sim, né, aceitei Jesus. Depois até fui curado. Vivi a minha vida toda longe da igreja, do reino de Deus, mas eu aceitei Jesus, então estou salvo. Quantas pessoas acham que estão indo para o céu porque aceitaram Jesus? Vem cá, meu amigo, e Jesus pediu para você aceitar ele aonde? A pergunta é, será que ele te aceitou? Porque ele que é o rei, ele pode rejeitar ou aceitar. A gente não. É como disse Jeremias, ponhamos a cara no pó. Quem sabe, haja esperança. O pessoal lá de Nínive, vamos se arrepender aqui, vai ver que Deus nos perdoa. Então não há uma forma da gente colocar Deus contra a parede. Jamais vamos fazer isso, jamais podemos exigir algo de Deus. Não, o Senhor tem que me salvar, porque eu estou dizendo que eu quero que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. Não vai escrever? E é com caneta de ouro. Não, meu filho, não é assim que funciona. Os nomes que estão lá, eles estão lá desde antes da fundação do mundo. Então, se o seu nome está lá, ele estava lá milhares de anos antes de você sequer existir. Aos que também chamou, aos que predestinou, também chamou. Outra coisa aqui que é importante a gente aprender sobre o chamado eficaz. No chamado eficaz, nós vemos essas duas forças operando: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. E aqui a responsabilidade do homem, eu diria até, não propriamente na pessoa que crê em Cristo, mas na pessoa que está apresentando o Evangelho. Porque muitas pessoas, pelo menos entendendo errado sobre a perseverança dos santos, dizem, já que o Senhor Jesus vai salvar todo mundo que é eleito, então não precisa evangelizar ninguém. É o contrário. Já que o Senhor Jesus vai salvar todo mundo que é eleito, e eu não sei quem é eleito e quem não é, eu vou evangelizar todo mundo. Por mais improvável que seja essa ou aquela conversão, se Deus quiser que a pessoa seja salva, ela vai ser salva. Por isso eu vou fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Então o pensamento dessa doutrina é esse, e não o que alguns advogam, de que já que o Senhor vai salvar, eu vou ficar aqui tranquilo, e aí o Senhor faz a parte dele. Não, eu sou parte operante do chamado. Eu sou um instrumento de Deus nesse processo. É como disse o apóstolo Paulo: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas como pregarão se não forem enviados? Né? Então é essa participação que a gente tem. Né? Então o próprio Deus nos concede essa vontade de falar dele e nos leva a lugares que a gente tem que ir. É como, por exemplo, eu ouço às vezes pessoas dizendo assim para mim: pastor, tal lugar precisa muito ouvir o Evangelho. É mesmo, me apresente um lugar que não precisa. Tem algum lugar que não precisa ouvir o Evangelho? Urgentemente. Mas é o que muita gente usa. Não, pastor, eu fui em tal lugar e precisa. Não, mas você viu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, sei lá, no Rio de Janeiro hoje, o pessoal foi ver um ponto turístico, teve um negócio de um tiroteio, eles ficaram presos em cima lá do ponto, lá no morro, lá não podia descer porque estava tendo tiroteio embaixo, não foi? E era um traficante até da Bahia, se eu não me engano, que estava se escondendo lá. Vê como a pessoa não pode nem fazer turismo. Ainda bem que eu não gosto. Oh, Deus, obrigado. Aí o pessoal fica dizendo: ah, mas é tão bom viajar. Vai viajar. Igual um amigo meu desse assim, né, foi assistir uma luta lá do UFC em Abu Dhabi. E aí foi na época que teve um negócio de um vulcão lá.
o vulcão que entrou em erupção, ficou uma semana sem poder sair lá do lugar, porque o vulcão possibilitava, né, as aeronaves lá. Eu não, meu amigo, eu estou no meu lugar aqui. Lembra da goiabeira? Já entendi, sou goiabeira. Ah, mas ninguém gosta de goiaba. Não posso fazer nada. Alguém vai gostar, né? Eu mesmo gosto. Meu doce predileto é doce de goiaba, tá vendo? Então, sou goiabeira, meu amigo. Ah, não, eu sou goiabeira, né? Não vou mudar. Outra oportunidade a gente vai até falar sobre isso, essa questão da crise de identidade, né, que a gente tem vivido nos nossos dias, onde as pessoas, né, não aceitam quem são e acaba criando uma série de problemas na mente, como até essa questão de gênero, né, de nasceu de um jeito, mas é outro. Outro dia eu estava brincando com as crianças lá de casa, as crianças. Aí foi uma coisa que eu falei e brinquei com isso. Eu falei, não, é porque eu acho que eu sou transsocial. Como é transsocial, meu pai? Eu falei, não, é que eu nasci para ser rico, né? Mas eu estou no corpo de pobre. Então eu não me aceito, né? Passou uma dificuldade muito grande. Porque a gente tem que levar na galhofa. Meu amigo, você é o que você é. É como a pessoa, meu amigo, os cabelos estão caindo, foi botar peruca. Agora não chama de peruca não, é prótese capilar. Peruca era na época de Dedé, dos Trapalhões. Era Zacarias, é verdade. Zacarias que usava peruca, né? Não, agora prótese capilar. O negócio cola. Diz que eu conheci uma pessoa do. Você pode mergulhar, pode nadar, ele corta e ainda corta, viu? Que é feito de cabelo, acho, natural, imagina o cheiro do negócio dele, viu? Né? Prótese capilar. Isso é careca agora quem quer. Só fica com entrada assim também quem quiser. Meu amigo, se assuma. Outro dia vieram dizer pra mim, por que você não pinta a barba? Eu falei, é o quê, rapaz? Eu não estou tirando a barba porque eu fico com preguiça de fazer a barba o tempo todo e ela cresce. Imagina tirar porque está ficando. Não, meu amigo, então é minha idade, né? Essa idade acabou. Mas as pessoas não aceitam o que elas são, né? E a gente vive num mundo assim, das pessoas cada vez mais questionando por que Deus as fez desse jeito. Então, por que eu nasci nessa família? Porque eu tenho responsabilidade com essas pessoas. Qual é a minha maior responsabilidade com essas pessoas? Ser crente. Ser crente a tal ponto de, em algumas situações, elas ficarem com raiva de mim e indignados. Como foi o caso, por exemplo, né, do próprio Jesus. Então, mas as pessoas vivem, muitas vezes, vidas para supostamente agradar os outros, né? A nossa missão é agradar a Deus, né? Mas faz quem quer, né? E aos que chamou, a estes também justificou. E aqui a gente vai entrar nessa doutrina tão bonita que é a doutrina da justificação. Então, quando a pessoa chegar e disser um monte de coisa a seu respeito, inclusive uma vez, né, perguntaram para Spurgeon se ele podia resumir a teologia dele, porque sempre muito estudioso, né, a pessoa que mais escreveu no mundo inteiro foi ele, uma biblioteca imensa. E ele diz, não, meu pensamento eu resumo numa frase: Jesus morreu por mim. Então ele está falando justamente essa doutrina da substituição. Mas, por mais que seja simples, ela não é simplista. Eu já contei para vocês aqui essa história de uma senhora que falava, quando jovem, ouviu de alguém cristão, amigo do seu avô, esse ensino que mudou a vida dela, apesar de já ser evangélica na época. Ele falou para ela, você sabe que Jesus morreu por você? Ela, claro que eu sei, a Bíblia ensina que Jesus morreu, né, por mim. Não, você sabe que ele morreu por você.
Porque a gente tem a tendência de generalizar, como se Jesus tivesse morrido por todos, né? E eu diria assim, todos os eleitos, como efetivamente morreu pelos eleitos. Mas o que essa doutrina nos ensina é o sentimento particular. Então, por mais que Jesus tenha morrido por todos os eleitos, ele morreu também para você de forma pessoal e única e intransferível. Sabe quando você vê às vezes filme de ação que uma pessoa fica na frente da outra e toma a bala da outra para a pessoa não morrer, né? Os seguranças fazem isso quando é presidente dos Estados Unidos, né? Aí se joga assim na frente, ele toma a bala, tem gente que morre, tem gente que ainda fica vivo, né? Dependendo do filme. Mas a ideia é você entrar na frente, né? Daquilo que seria para outra pessoa. Então, quando você de fato, né, mergulha nessa doutrina, é difícil você voltar a viver a mesma vida. Muda tudo, né? É o que a gente chamaria de vir uma chave. Por isso que o apóstolo Paulo não conseguia mais fazer as mesmas coisas. Então a frase do apóstolo Paulo, que a gente às vezes repete, vem desse pensamento. O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo não é ele me mimando, é ele morrendo em meu lugar. Não é ele botando comida na minha mesa, me dando uma casa boa, pagando minhas contas. Não, o amor de Cristo é ele morrendo em meu lugar. Aquele que não conheceu o pecado. Então, a maioria dos evangélicos jamais experimentou genuinamente a promessa da justificação. Como o pastor uma vez estava pregando e dizendo isso, numa faculdade americana, que tinha evangelismo, né, no campus, muito comum lá, e um jovem que era extremamente popular na faculdade, ele ouvindo esse evangelismo, ele teve uma experiência real com Deus. E ele acabou se tornando um problema para esse grupo que evangelizou ele, porque ele ficou tão crente, que acabava importunando os outros. Muitas vezes, quando eles iam falar, né, de Cristo morrer em nosso lugar e do chamado para a gente se arrepender, ele começava a se emocionar e chorar. As pessoas, rapaz, para com isso aí. Mas ele morreu por mim. Eu sei. Então, quando a gente vê determinados comportamentos, e eu diria, como eu falei no começo, comportamentos repetidos, como é que você vai dizer que você ama a Jesus, que você reconhece que ele morreu no seu lugar, fez aquilo que ninguém jamais faria, te justificou diante de Deus com uma morte sofrida, e você continua fazendo aquilo que desagrada a ele todos os dias, voluntariamente? E aí você está dizendo que você ama desse jeito. Então é um questionamento que a gente tem que se fazer, porque é o que essa doutrina também ensina. Jesus não faz nada pela metade. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são perfeitos. Tudo que eles fazem de maneira perfeita. Então, não tem como o Senhor Jesus salvar alguém sem santificá-lo também. Esse processo de santificação faz parte da perseverança dos santos. Veja que o próprio ladrão da cruz, que teve poucas horas para isso, ele foi santificado. Quando quebraram as suas pernas, não teve uma palavra de queixa, de maldição, pelo contrário. E até diante de Jesus, que ele sabia que era o Deus Todo-Poderoso que estava ali do lado dele, ele podia pedir coisas como ele tinha feito anteriormente. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então veja como a mudança, se é real, ela tem que ser visível. Hoje a gente tem vivido uma realidade onde parece que a gente tem que adivinhar que as pessoas são crentes, porque a vida delas não denuncia. E aí você fala, mas como assim?
E eu não estou dizendo para você andar com a faixa do Neymar 100% Jesus, porque isso também não faz de você crente. Eu estou dizendo você ter comportamentos que são cristãos. E aí, volto para o que eu estou falando de forma repetida. Comportamentos repetidos. Porque não adianta você ter esse comportamento uma vez agora e uma vez daqui a um mês. Não. Você tem comportamentos de forma repetida. Você é aquilo que você faz repetidas vezes. Então, o cristão, ele tem identidade de cristão. Mais que a gente lute contra a nossa antiga natureza, a nossa nova natureza é mais poderosa. O Espírito que habita em nós é mais poderoso do que o Espírito que age por meio do mundo. Então, esse cuidado a gente tem que ter para que a gente não use de uma forma errada essa doutrina que é tão linda. Aos que chamou, a estes também justificou. É por isso, irmãos, eu gosto muito e repito várias vezes um post que eu fiz, sei lá, anos atrás, de John Bunyan. Esses dias eu acho que eu coloquei de novo. Então, não importa o que as pessoas falam de mim, se eu estou dando fruto. E, inclusive, as pessoas vão falar mais quanto mais fruto a gente der. Assim como não importa também se as pessoas me elogiarem por eu estar fazendo coisas erradas. Por exemplo, irmãos, eu poderia facilmente agradar vocês e desagradar a Deus. E talvez a maioria de vocês nem percebesse e me tratasse muito melhor do que me trata hoje. Então, por quê? Porque nós temos a forte tendência de avaliarmos as coisas por vista e não por fé. Essa é uma tendência que a gente luta todos os dias para não nos dominar e no outro dia ela acorda com a gente. Então, como é que a gente avalia a nossa vida? Normalmente, pelo que vemos. Então, tem dívida ou não tem? Como é que está a saúde? Como é que está a casa? Como é que está o quarto? E o banheiro, limpou ou não? Né? E a comida, comeu o que hoje? E a vestimenta, está como? Veja, sempre coisas visíveis. O que incomoda mais você? O fato de você não estar vivendo de uma forma que agrade a Deus, ou o fato de muitas vezes a sua vida não estar agradando você como você queria? Seja honesto. A maioria das pessoas tem buscado a Deus, e eu falo isso com imensa responsabilidade e imensa tristeza também. A maioria das pessoas, e falam isso sem nem perceber. Eu acabo percebendo porque eu sou pastor. Lembra? Predestinou? Então eu consigo ver determinadas coisas mesmo que eu não queira. Então as pessoas acabam denunciando na sua fala que o coração não está no Senhor. Como por exemplo, vamos falar em algo inexistente. Uma coisa que aconteceu lá naquele planeta de devorador de estrelas, que eu esqueci o nome. Então, naquele planeta dos alienígenas em formato de rocha. Então, imagine que naquele planeta uma pessoa quer ir para a igreja, mas não vai para a igreja com a justificativa de que tem que tomar conta de filhos do filho ou da filha. Justifica. Olha, irmãos, no máximo, se fosse uma coisa assim, traz as crianças. Quando eu, no meu processo de conversão, minhas filhas ainda eram recém-nascidas. Elas foram até para vigília, na época que ainda tinha. Bota uma salinha, deixa lá dormir, não morre não. E o pau quebrando. Depois ainda gostam. Depois lá vão para cá, ninguém morre. Hoje parece que as crianças viraram tudo de gesso. Não pode isso, não pode aquilo. Rapaz, a minha não foi criada desse jeito não. E nenhuma morreu. Pelo contrário, cresceram tudo forte, bonita. Bonita demais até. Não gosto. Não vou me queixar, não estou queixando, viu Deus? Veja, mas se o Senhor quiser cegar as pessoas,
em relação à beleza delas, eu também não vou me queixar. Então, é preciso que a gente se posicione. Não tem justificativo. Como você é crente, eu vou. Mas... Não, eu vou. Mas se você vai, você não me ama. Não, e vou. Eu não entendo esse amor. Eu sei, eu também não entendia não, mas agora eu entendo esse amor. E eu queria muito que você entendesse. No dia que você entender esse amor, aí você vai ver o que é que eu estou sentindo agora. Então, determinadas pessoas que entram e saem da igreja, a gente sabe que elas não receberam um chamado irresistível. A maioria das pessoas que entrou na igreja, pelo menos como diria os americanos, né? No meu watch, no meu horário, no período que eu sou pastor, sempre tem uma desculpa para não fazer o que tem que fazer. É alguma coisa que tem que pagar, é alguma coisa que tem que ir. É isso, irmão. Desculpa todo mundo dá, né? Mas olha como você vai se desculpar diante de um Senhor que uma pessoa diz, eu quero te seguir. E ele diz, legal, vamos lá. E a pessoa diz, mas Senhor, eu quero só avisar ao pessoal, a galera, que eu estou indo. E o Senhor nem vai avisar. Não. Desqualificado. Porque disse que quer me seguir e olhou para trás. Não, depois que você quer me seguir, você só olha para frente. Aí você diz, mas que absurdo. Pois é, a mulher de Ló morreu por quê? Porque olhou para trás. Então, a maioria das escolhas ruins, elas são feitas nesse cenário. As pessoas não estão olhando na direção certa e nem da forma correta, como foi a própria escolha de Ló em relação a Sodoma e Gomorra. Então, quando nós falamos da questão da justificação, não é algo solto. Veja, é o terceiro elo. Primeiro predestina, depois chama de forma eficaz e irresistível, e então, a esses, eles estão justificados. Então, você pode querer repetir a frase de John Bunyan, pode botar o post que quiser, mas a pergunta é, você é a goiabeira que está dando goiaba? É isso que você é? Porque se está dando fruto, isso é visível. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse que é dessa forma que a gente tem que julgar. Passagem que tem lá, e a gente viu isso ontem. Não julgueis, está onde? No Sermão do Monte, não é isso mesmo? Capítulo 7 do Sermão do Monte, se eu não estou enganado. Mas o que o Senhor Jesus nos ensinou no capítulo 6 do Sermão do Monte? Que nós conhecemos os falsos mestres, os falsos crentes, pelos frutos. Nós escolhemos, nós conseguimos discernir as pessoas pelas suas escolhas. E aí eu vou dizer, não uma escolha, mas as escolhas que fazem de forma repetida. Assim, trazendo para o meu exemplo, né? Eu gosto sempre de dar meu exemplo, porque assim, o único problema que eu posso ter dando meu exemplo, né, é eu ficar indignado comigo mesmo. Você dá exemplo dos outros é um problema, né? Então, a sensação que um cristão tem muitas vezes é: minha vida não sai do lugar. A vida de todo mundo está andando. A minha, desde que eu decidi obedecer a Deus. Ah, pastor, mas o Senhor não decide por nós? Não, Ele não decide por nós. Ele nos dá um coração apto a decidir. De maneira que Ele é soberano e nós somos responsáveis. Desde que a gente se decide por Ele. A sensação, e isso daqui não é por acaso, é que a nossa vida não anda. Irmãos, olha, até a vida dos meus filhos andam, mas a minha não anda.
É uma sensação desesperadora de querer fazer alguma coisa. Mas como é que uma goiabeira vai dar jaca? Não vai. Fica na goiaba. Internaliza. Dói menos. Mas é isso. Né? Por mais que a gente esteja repetindo aqui, isso só vai ser feito para esse pequeno grupo de pessoas que são os eleitos. E aí voltamos de novo a Mateus 22. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Tem pessoas que vão parecer escolhidos até o último instante, mas não foram escolhidos. Pessoas que o Senhor vai dizer, sim, você está aqui porque, Senhor, mas em teu nome eu evangelizei meio mundo. Em meu nome? Eu te disse para renunciar a uma coisa, você não fez? E acha que porque abriu 500 igrejas ao redor do mundo, aquilo que eu exigi de você e você não fez, foi esquecido? Veja, com Deus não tem barganha. As pessoas têm que entender que a doutrina da barganha, ela cabe mais no espiritismo do que na fé cristã. Então, no espiritismo, você fez alguma coisa de errado, você dá umas cestas básicas, né? Ajuda pessoas que estão em situações, né, de dificuldade, e segundo a doutrina, meio que equipara as coisas, né? Na fé cristã, não. Mais uma vez, na fé cristã, ou você está em estado de obediência, ou você está em estado de condenação. Muitas pessoas que estão em estado de condenação agem como se tivessem em obediência. Uma das passagens que mais me impactaram quando eu estava lendo, né, o Antigo Testamento, você vai olhar para o cenário de Israel com o reino dividido, né? Aí tinha o reino do norte e o reino do sul, e aquela sucessão de reis. Vocês sabem que o reino do norte, com a capital em Samaria, não teve nenhum rei fiel, nenhum. Já o do sul tinha uns reis que eram, né, que até agradavam a Deus, e tinha outros, a maioria das vezes, que não agradavam. E aí, nesse cenário de um monte de rei que desagradava a Deus, surge Amazias. Aí você começa ali já empolgado. Amazias fez o que agradava a Deus. Aí você está lendo o texto e fala, que enfim, bola dentro, bola cheia. Aí você continua lendo o texto, mas o Senhor não se agradou de Amazias. Eu falei, Senhor, como o Senhor não se agradou? Ele fez o que o Senhor queria, ninguém faz nada, a pessoa vai lá e faz, mas não fez de todo o coração. Por isso o Senhor rejeitou. Então esse seria o cenário da maioria das pessoas que estão na igreja hoje. Então elas querem supostamente fazer algo que agrada a Deus, mas quando chega na dimensão de ter que cortar a própria carne, esmurrar o próprio corpo, aí vaso. Aí você sabe como é, né? Não sei como é. É porque assim, esse tipo de escolha ninguém faz. Mas como não faz? Se não fizer, não é crente. Não tem crente pela metade, assim como não tem salvação pela metade. Existe quase salvo? Existe quase salvo? Existe quase vivo? Não. Assim como não existe quase crente. Então, ser crente, inevitavelmente, significa ser uma pessoa que faz escolhas difíceis todos os dias. E quando eu falo escolhas difíceis, é difíceis para a gente que está fazendo. Porque eu estou todos os dias negando a mim mesmo. Rejeitando determinados convites e aceitando determinadas situações que eu queria fugir. Por quê? Porque o chamado é eficaz. E aos que ele chamou, a estes também justificou. Eu estou tendo
estou tendo esse cuidado para que jamais você use a justificação de Deus para se sentir tranquilo em uma vida que está te levando para o inferno. Esse é um cenário desesperador. Pessoas que estão tranquilamente indo para o inferno, achando que não estão indo, por conta de uma interpretação errada dessa doutrina. Ah não, o Senhor me justificou. Como Ele te justificou? Não tem fruto. Como você é um justificado se você não vê evidências de regeneração na sua vida? Esse é um questionamento que você tem que fazer com você mesmo, né? Examine-se o homem a si mesmo. É o que Tiago vai dizer para os crentes da sua geração. Vocês dizem que tem fé, né? Me mostra, porque eu consigo. Isso é Tiago, viu? Eu consigo mostrar a minha fé através das escolhas que eu faço. Eu mostro para você a minha fé. E por que você não consegue mostrar a sua? Né? Então, isso é evangelho. É tudo que as pessoas não querem. Por isso que a gente lê determinadas passagens e na nossa mente parece que não são tão sérias ou não cobram de nós tanto quanto a Bíblia diz que cobram. Como, por exemplo, a palavra de Deus diz que a sabedoria do mundo é loucura. A sabedoria do mundo é 90%, e eu estou sendo bem otimista, viu? 90% das nossas escolhas é feito pela sabedoria do mundo, que é loucura diante de Deus. Percebe? A gente lê o texto, a gente acha que compreendeu o texto, mas a gente não está aplicando o texto na nossa própria vida. Por que a mensagem da cruz? Paulo diz: quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber a não ser Cristo e este. Quando Paulo falava Cristo e este crucificado, Paulo não está só dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, simplesmente. Ele está dizendo: se de fato Cristo morreu pelos seus pecados, então você já está crucificado com Ele. De maneira que não mais vive você. É Cristo quem vive através da sua vida. E isso tem que ser visível por meio das suas escolhas. É o que o texto ensina. Então veja como é difícil, e é por isso que a gente tem tentado, cada vez que a gente faz uma exposição, a gente sempre tem tentado o quê? Trazer o que a gente chama de aplicações práticas. Porque é uma tendência que a gente tem de subjetivar tudo. Quando a gente fala dos textos, é verdade, é isso aqui. Mas está falando de você. Quem está sendo essa pessoa aqui é você. E aí, quando a gente passa para esse confronto direto, o pastor se torna a pessoa mais odiada do mundo. Por quê? Porque é isso aí. Então, e aí eu vou falar uma coisa assim, que é para chocar mesmo. Né? Todos nós que estamos aqui, a gente tem pais. Sim ou não? Sim, sim. Alguns tem os dois, outros tem um que está vivo, né? Pais, amém? Filhos, alguns eu tenho. Parentes, alguns que a gente nem queria, mas tem. Tem uns que a gente tem alguma empatia, né? Que legal. E aí eu vou provocar mesmo. A maioria deles, você acha que está indo para onde? Para onde? E como é que você fica com isso, com essa informação? Que a pessoa que você ama, que a pessoa que você diz se esforçar, muitas vezes é a pessoa que te motiva a trabalhar, trazer comida para casa, como dizem alguns que não criam na soberania de Deus. Eles estão indo para o inferno. E tem mais, você não pode salvá-los. Só quem pode salvar é o Deus que você desagrada com suas escolhas. Sabe? É esse tipo de informação que eu dou para vocês e que vocês não querem ouvir. Nem eu quero. Por quê? Porque incomoda, irmão.
A maioria de vocês vai expulsar isso assim que terminar o culto, para tentar ter uma boa noite de sono. Mas o fato de você expulsar isso da sua mente não vai mudar a realidade. E tem uma realidade ainda mais assombrosa, que se você não está ficando, extremamente incomodado com essa informação, há uma probabilidade gigante de você mesmo não estar indo para o céu também, por mais que você ache que está. Não, mas Giovanni tem a frase lá que dá fruto, e aí, mesmo que não dê, que alguém fale alguma coisa de mal, dá um fruto. É mesmo. Cadê? Me mostre. É isso que Paulo vai dizer. Hoje mesmo eu recebi duas informações assim maravilhosas, assim, vindo da justiça. Eu falei, mas não é feriado para a justiça? Pois é, mas para quem está procurando fazer as coisas corretas, recebe intimação mesmo desses dias. Agora as pessoas fazem coisas erradas, nem são encontradas. E o mundo é isso aí. E a gente vai achar o quê? Nada, Deus é soberano, você é responsável, não mudou nada. Ado, aceite o seu quadrado. Fique feliz. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo dizia: ninguém me moleste, eu trago no meu corpo as tatuagens de Cristo. O que é isso? O pessoal está querendo tatuar a frase, Não, meu amigo, é marcas de Cristo. A gente viu algumas que a gente falou, ontem: apedrejamento, açoite, paulada, naufrágio, traição. Então, marcas. O cristão tem marcas. É como você pegar na mão de uma pessoa, minhas filhas às vezes pegam na minha mão e dizem: meu pai, que mão. Eu vou fazer carinhozinho, que é áspera, tem um monte de calo. Por quê? Porque eu uso a mão para fazer determinadas coisas que criam calo. Não queria uma mão mais delicada. Pois é, uma mão delicada não é para homem, não, pelo menos na minha opinião. Ou você é homem ou você tem a mão delicada. Uma das duas opções que você tem que escolher. Mas, agora, voltando para o texto, você precisa ter uma evidência clara que possa fundamentar a escolha que você diz que tem feito. É como eu disse, não foi nem que falei, foi um cristão que disse, se hoje em dia começassem a perseguir os crentes, a maioria dos evangélicos não precisava nem se preocupar, porque não ia ter acusações suficientes contra eles. Então, quem vai te perseguir por ser crente? Qual é a escolha que você faz? Só se preocupa com as coisas do mundo. É como num livro de C.S. Lewis, que é um livro que o título é assustador. Não tem nada de assustador, é um conto. Um conto cristão chamado Cartas do Inferno, se eu não me engano, Cartas do Diabo, E aqui é um demônio ensinando para um demônio supostamente de um grau inferior a enganar os seres humanos. Aí esse demônio encontra, a pessoa que eu estou responsável para tirar do caminho, para desencaminhar, essa pessoa está indo para a igreja. Aí o demônio, mais experiente, diz: mas fique tranquilo não, porque às vezes até o pastor é da galera, às vezes até a igreja é da gente. Porque o demônio sabe que forma sem conteúdo suscita ainda mais a ira de Deus. É isso que é ser sepulcro caiado. Mas também não existe a possibilidade de você ser um conteúdo sem forma. É o que as pessoas estão dizendo ser hoje. Não, eu sou crente, mas eu sou um crente assim, do meu jeito. Mas tem isso. É por isso que a ideia de justificação aqui, ela acaba criando uma identidade entre você e Cristo. Você então busca a cada dia se tornar mais parecido com aquele que tomou o seu lugar. Assim como ele tomou o meu lugar no juízo, eu tomo o seu lugar em minha vida. Não no sentido de usurpar o lugar, mas de evidenciar ele
na minha vida. A justificação fala sobre isso, não simplesmente dizer sou justificado. E finalmente eu tenho que concluir por causa do horário. Imagina, estou no ponto 1 ainda. E aos que justificou, a estes também glorificou. Lembra que eu já tinha falado isso para vocês? Por que isso se torna compreensível para nós agora? Porque a gente sabe que Deus não está preso ao tempo como nós. Então, por que nós estamos presos ao tempo? Porque nós nos corrompemos. Então, nós conseguimos medir o que seria, o período da nossa degradação. Então, na verdade, quando a gente comemora um aniversário, a gente deveria estar o quê? Entristecendo. Porque é um ano que eu estou mais corrompido. Mas como você é crente, eu vou te estimular, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Aleluia! Então, aos que justificou, a estes também glorificou. E é por isso que o apóstolo Paulo agora começa a nos trazer uma série de afirmações aqui em Romanos, que nada mais são do que uma forma de enaltecer isso que ele já falou aqui, versículo 29 e 30. E ele vai começar a demonstrar isso por meio de afirmações. Que diremos, pois? Versículo 31. A estas coisas. Que coisas? Que coisas o apóstolo Paulo está falando? Esse é o problema da gente separar o 30 do 31, como a maioria das Bíblias faz. A minha mesmo fez isso. A minha separa o 30 do 31, dizendo que a partir do 31 Paulo já estaria falando de outra coisa. Não, que coisas? Predestinação, chamado, justificação, glorificação. Então, o que nós diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja como essa afirmação de Paulo, que está aqui na forma de uma pergunta retórica, que já traz uma resposta com ela está conectada diretamente com as promessas que nos foram apresentadas e que estão mostrando para a gente hoje a fundamentação da perseverança dos santos. Versículo 32: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Quando eu comecei na caminhada evangélica, eu gostava muito de assistir vídeos. Até tinha um projetor que eu trazia. Eu tenho vontade de trazer projetor para colocar alguns vídeos assim pontuais. Mas, à medida que a gente amadurece, a gente vai percebendo que ficar dependente emocionalmente de conteúdo audiovisual para gerar espiritualidade é falso. Porque se você vai ter espiritualidade, ou o crescimento da sua espiritualidade é nesse formato aqui. Alguém pelo Espírito pregando para você e pelo Espírito você ouvindo. Uma vez ou outra até a gente pode usar outras coisas, como recursos audiovisuais, mas não podemos ficar acostumados a isso. Quando eu fui exortado nisso, fiquei muito triste, porque eu gostava. Um dos vídeos que eu vi, mas eles mais desencaminham a gente do que encaminham. Tinha um mesmo famoso querendo apresentar a doutrina do Evangelho. Aí tinha um maquinista, não sei se vocês chegaram a ver, esse é antigo, que o filho levou o filho para o trabalho, maquinista do trem, Na verdade ele que ficava operando os trilhos, E aí ele leva o filho para o trabalho, o filho está brincando e o filho cai exatamente num buraco lá, que se ele não movesse uma alavanca, o trem ia descarrilhar e todo mundo ia morrer no trem. E se ele movesse a alavanca, o filho dele ia morrer e as pessoas iam ser salvas. Mas aí nesse vídeo vai sendo apresentado também que o pai ama o filho, eles têm uma relação muito bonita, e ao passo de que, e já no oposto, de que as pessoas do trem é tudo problemático. A gente usando droga, a gente brigando, é um pior do que o outro. E aí no final o filho morre, você já sabia, E essas pessoas que passam no trem nem sabem o que aconteceu. Que o maquinista, o que estava lá
tomando conta, né, do trilho, ele teve que sacrificar o seu próprio filho para que aquelas vidas fossem salvas. E a gente se emociona com esse tipo de coisa, mas não tem nada a ver com o Evangelho, porque o que Cristo fez é muito, muito superior e diferente. No vídeo fica parecendo que o pai fez uma coisa e nem comunicou ao filho. Não, Jesus veio, foi tudo conversado. Ele entregou a sua vida, né? Então não foi nada assim, o pai escolheu e disse, vá lá meu filho, bota no peito. Não, e o Espírito Santo junto, os três operando juntamente, cada um com a sua parte no processo de salvação. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aí tem gente que diz que não vem para a igreja por causa de filho, de neto, de bisneto, de cachorro, papagaio. O Senhor deu o filho dele para morrer. E você está querendo justificar um afastamento porque tem que mimar um filho, um neto, um sei lá o quê? Aí a gente fala o quê para uma pessoa dessa? Aí tem que ir para Provérbios, que a gente falou ontem, e que quando a gente fala, as pessoas se sentem ofendidas. É isso que é ser um povo. O que foi que Cristo fez? Então, diante desse cenário, você pode dizer sim e não, mas jamais se justificar por não estar fazendo o que deveria. É por isso que em Apocalipse, aquela mensagem está tão clara à igreja de Laodiceia. Seja quente ou seja frio, não seja morno. Versículo 32. Antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E gera em nós o que? Essa dependência. Porque tudo que você encontra no mundo, desconfie. O Irã, até pouco tempo atrás, era um país extremamente rico por conta das suas reservas de petróleo. Por mais que não houvesse desigualdade social entre eles lá, mas era um país extremamente rico, que estava em expansão. O Trump resolveu fazer uma guerra lá, e pessoas até do próprio país do Trump não queriam, mas fez, e destruiu metade do país em questão de dias. Indústria de energia, a água, está tudo um caos lá. Não precisou de muita coisa, não. Então, as pessoas colocam confiança onde não deveriam. Dinheiro, diploma, emprego, casa. Alguma pessoa que você conhece que tem algum tipo de influência. Não, confiança em Deus. Só que é assustador. A maioria dos crentes não confia em Deus. Você não confia em Deus. Quem garante que você vai almoçar amanhã? Sua confiança devia estar nele. E não em compras que você fez. Não, pastor, porque sabe como é, né? O homem comerá do suor do teu rosto. É mesmo. Porque assim, isso foi um juízo de Deus diante da desobediência. Mas se nós estamos reconciliados com Cristo, já não é mais esse o nosso cenário. Aos que Ele ama, Ele dá enquanto confiam nele. O sono nada mais é do que a confiança de que Deus está no controle. Então é preciso que a gente tome bastante cuidado para que a gente não veja diariamente as nossas ações destruindo o que a gente confessa com as nossas palavras. É o que o Senhor falava no Antigo Testamento: esse povo em vão me louva com os lábios, porque o seu coração está distante. Eu vou concluir já aqui.
Quem tentará acusação contra os escolhidos? De Deus. É Deus quem os justifica. Veja, Paulo está reforçando tudo aquilo que a gente já aprendeu nos versículos anteriores. E quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Eu vou parar aqui por causa do horário, preciso concluir. Agora eu vou começar a terminar os nossos encontros mais cedo, né? Eu acredito que as pessoas estão ficando cada vez mais enfadadas. Eu gosto de estudar a Bíblia, então eu vou continuar estudando, né? Provavelmente a gente vai ter encontros para quem quiser, né, estudar a Bíblia, está estudando. Mas quem não quer, não se sentir obrigado, como aquelas crianças sexta-feira. Eu já posso ir? Pode. A porta aberta, né? Que às vezes a sensação, o sentimento da criança é a sensação de alguns. Rapaz, pastor, cala a boca. E às vezes até a pessoa deixa de vir porque eu já fui questionado, porque disse que está indo na parte, que absurdo. Até queria ir, mas não para a boca, não vai ficar durando até não sei que horas. Então eu queria concluir hoje, né, trazendo algumas perguntas aqui provocativas, né, para a gente levar. Pastor, eu não vou dormir direito. Quem dera, meu filho. Vai dormir e ainda vai fazer de tudo para esquecer o que aprendeu, né? Então, a única coisa que eu vou falar aqui hoje, que seria a primeira das aplicações, né, na apostila, é essa doutrina, né, que a gente aprendeu hoje, jamais ela deve ser vista, né, como alguma coisa que vai deixar o falso crente confortável. A gente não pode caminhar nessa direção, e é uma tentação, né? Mas ela vem para consolar o crente sincero que luta contra o pecado. Porque o crente sincero que está lutando contra o pecado, todos os dias, ele termina o dia com a sensação de que ele perdeu. Mas ao mesmo tempo, né, ele tem a alegria dessa justificação que a gente falou. Quando você fez tudo o que você podia fazer, você fica em paz diante de um Deus que sabe que você fez tudo o que você podia fazer e que não foi o suficiente. E aí, mais do que nunca, você percebe nesses instantes a necessidade de Cristo ter morrido em nosso lugar. Então, Cristo não morreu em nosso lugar para que a gente vivesse uma vida totalmente alienada do Evangelho e depois usasse da justificação para dizer: sou salvo. Ele morreu em meu lugar. Não! Cristo morreu em meu lugar para essas pessoas que, entendendo essa doutrina, vão fazer de tudo para frutificar na videira verdadeira que foram enxertadas. E mesmo fazendo isso, vão ver uma insuficiência em atingir o padrão que Deus estabeleceu. E vão se agarrar genuinamente à promessa da justificação em Cristo. Então a perseverança dos santos, ela é uma dádiva do Senhor para essas pessoas que renunciaram a tudo, tomaram a sua cruz todos os dias e seguem a Jesus. E mesmo fazendo, né, o que o Senhor tem nos ordenado a fazer, mesmo sofrendo afrontas por conta do nome, temos em nós completa ciência de que isso não é o suficiente para que a gente seja salvo, que ainda precisamos de um Salvador. E é justamente, olha que coisa, é justamente nesse cenário aonde a noite fica mais escura que a luz de Cristo pode brilhar. Quando é que eu percebo toda a malignidade do meu pecado? Não é quando eu peco, é quando eu tento
não pecar. Às vezes a gente quer conhecer o pecado, ou a gente quer ver a nocividade do pecado, olhando para pessoas que estão fazendo coisas, né, desalinhadas ao pensamento de Deus. Não é aí que você percebe o tamanho do pecado, por assim dizer. Não, você vê o tamanho do pecado é no cenário que Paulo descreve em Romanos capítulo 7, e Paulo descreve em Gálatas capítulo 5, quando você está fazendo de tudo para não pecar, e ainda assim você tropeça. E aí a frase que vem na nossa boca é a que veio pelo Espírito nos lábios de Pedro: salva-me, Senhor. E Ele salva até o fim. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa Tua palavra de exortação, de confrontamento, mas ao mesmo tempo uma dádiva desce sobre nós de forma totalmente imerecida. Por isso chamamos de graça. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos debaixo da Tua graça. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, resplandeça diante das nossas faces e faça em nós a obra da salvação, nos tornando árvores frutíferas. Não nos deixe enganados, Senhor, principalmente não nos deixe enganados em relação a nós mesmos. Quem somos e como estamos diante de Ti. Mas que a Tua palavra, Senhor, cumpra o papel de ser luz nas nossas vidas, iluminando o nosso eu interior e nos mostrando a realidade que carregamos dentro, para que possamos nos arrepender e depositar a nossa fé somente em Ti, como deve ser feito. Dai-nos, Senhor, dessa experiência genuína de salvação. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.